Bora, nação, para mais um vídeo top aqui no nosso canal. Vamos analisar os comentaristas falando sobre a preparação do Flamengo para a final do Campeonato Carioca contra o Fluminense. E o esquema tático do Vitor Pereira, que está chamando a atenção de todo mundo, com 3 zagueiros. Na sua opinião, o Flamengo deve continuar com 3 zagueiros ou voltar à origem, à formação original que o Flamengo costumava usar? Então escreva nos comentários, deixe a sua opinião, vamos aqui reagir. Antes, deixa o like. Se você não é inscrito no canal, vai rapidinho, se inscreva, ativa o sino das notificações, para assim você receber sempre as notícias do Flamengo, tá certo? Cresce desse vídeo o canal ESPN Brasil, link na descrição. Vamos então ver aqui as notícias do Flamengo. Decisão do Campeonato Carioca, um dos clássicos mais charmosos do Brasil. Teremos 2 jogos no Maracanã, provavelmente Maracanã lotado para esse jogo, com uma torcida super empolgada, a torcida do Fluminense. Fluminense que vem de grandes atuações e o Flamengo que, me parece, está melhorando. Ou não, PC? Não, é um Flamengo em construção. Agora, é um Flamengo cada vez mais com as digitais do Vitor Pereira. Aquele período em que ele chegou, teve que observar, já tinha logo uma decisão com o Palmeiras, Mundial de Clubes. Eu me lembro de uma coisa muito interessante que o Pedrinho falou num Seleção depois do primeiro jogo contra o Independente Del Valle. Que o Pedrinho falou assim, olha, o Vitor Pereira fez algumas alterações que revelam um pouco o pensamento dele, mas ele ainda não está, digamos, seguro para se sentir cada vez mais à vontade em mostrar o que ele quer. Eu entendo que o Fla-Flu, que o Fluminense ganhou por 2-1 e que começou sem o quarteto, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Gabigol, foi o ponto de corte para o Vitor Pereira. Para dizer assim, está na hora de eu começar a fazer o que eu imagino, o que eu gosto de ver numa equipe de futebol. E aí, isso dá discussão para mais de metro, que é o seguinte, não necessariamente o que o Vitor Pereira gosta de uma equipe de futebol, que ele quer implantar no Flamengo, pode vir a cair no gosto do torcedor. Mas veja bem, aí ele está absolutamente correto, porque ele está mostrando, ele veio para botar em prática as ideias dele. Ah, essas ideias não são as ideias do torcedor do Flamengo. Aí, meu amigo, cartas, e-mails, zap para a direção do clube que o contratou. Não é, Pedro? Exatamente. Eu acho que assim, ele tenta de alguma maneira, dentro do que ele pensa, fazer o jogo que é por característica e essência dele. Quando ele utiliza os 3 zagueiros, que aqui assim, a gente sempre fala, do lado de fora é muito mais fácil falar, a gente não precisa de resultado, nada disso. Ele pode fazer uma saída de 3 sem utilizar 3 zagueiros. Ele pode puxar o Thiago Maia ali para fazer a saída de 3. Mas ele faz a saída com os 3 zagueiros porque ele quer ter 2 pontas. Só que ele tem Gabigol e Pedro na frente, ele não pode tirar nenhum dos 2. E aí ele usa os laterais do Flamengo como ponta, por isso ele usa os 3 zagueiros. Se você me perguntar, Pedrinho, eu sei que você está no ar-condicionado lá de fora, você usaria os 3 zagueiros? Não usaria. Eu puxaria um meia para fazer a saída de 3 e colocaria mais um cara na frente. Poderia ter 2 homens no meio, poderia ter um cara aberto, né, como Cebolinha, e ele segurar ou fazer a saída de 3 com o lateral. E pode até desaguar nisso, né, Pedro? Sim. Lá na frente, quando ele se sentir ainda mais seguro e tiver esgotado as suas observações em relação a quem ele está usando como ala... E o Ayrton é muito agudo. Pelo lado esquerdo. Ele tem uma defasagem, ele tem um desequilíbrio em relação ao lado direito. Ele pode usar uma saída de 3 segurando o lateral, que aí ele precisa definir se vai ser o Mateuzinho ou o Varela, segurar... O Mateuzinho se machucou agora, né? Se machucou, tá fora. O Varela, né? Varela. Espirrar o Ayrton e usar um ponta mesmo, né? O Cebolinha, como ele usou o Cebolinha como um ala direito. O Cebolinha prefere jogar na esquerda. Mas não é fácil equilibrar, né, Pedrinho? Defensivamente é difícil, né? Sim. Você se defender com qualidade, com um número suficiente de jogadores, tendo tantas opções ofensivas assim ao mesmo tempo em campo, né? Por isso. Pode dar, mas eu acho que sempre dá. Eu acho que sempre dá. E é uma conversa que a gente vai lá e volta no mesmo lugar, voltando para a questão do modelo. E aí, como é que você... Não estou falando na questão da idade, mas como é que você jogava com um quarteto com Bruno Henrique, Gabigol, Everton e Arrasca? Mas com o Bruno Henrique é uma característica diferente, claro, assim, do Bruno Henrique. Mas o Bruno Henrique... Fisicamente, ele é um cara privilegiado, um cara que aguentava fazer o vai e vem do lado esquerdo. Claro, mas na hora... força para ajudar na marcação, na fase ofensiva, muitas vezes ele colava com o Gabigol. Sim. O que eu falo é o seguinte, quando o Flamengo atacava, em certos setores já era pré-determinado onde os outros jogadores ficariam.
Isso aí, eu já falei diversas vezes, o Felipe Luiz dá uma entrevista. Quando o Rafinha chegar no último terço, os 4 da frente entram na área, Arão dá o suporte por trás do Rafinha, Gerson fica no rebote pelo lado direito, Felipe Luiz no rebote pelo lado esquerdo e os 2 zagueiros no setor da bola. Então, o Rafinha, quando está na linha de fundo, ele se sente tranquilo para tentar um drible e errar, porque o Arão já está atrás para fazer a roubada na pressão pós-perda. O time não ficava desestruturado. Não está estruturado. Por isso que eu falo, o modelo é que faz você ter uma imposição de marcação e não a característica só de marcação. Às vezes a gente fica assim, o Flamengo precisa de um jogador de marcação no meio. João Gomes saiu, acabou. Não é isso, cara. Eu acho que é muito além disso. Eu acho que o sistema facilita com que, mesmo que os jogadores não tenham uma característica de marcação, eles consigam pressionar. E para mim é muito mais isso do que característica individual. E só para acrescentar em relação a essa questão do Flamengo, o tempo entre a definição da semifinal e o primeiro jogo da final, que vai ser dia 1º de abril, para o Vitor Pereira é ótimo. Porque cada vez mais ele vai... Por exemplo, quando você tiver o primeiro Fla-Flu da final, esse Flamengo que vai entrar em campo é 100% o Vitor Pereira. Ele já é 100% do que ele imagina. Em cima de, ele gosta... Há uma conceituação no Brasil que eu acho muito perigosa, que sempre que se fala de entrar em campo com 3 zagueiros, não você puxando alguém do meio de campo para fazer esse terceiro, mas você entrar com 3 zagueiros, você está pregando o sistema defensivo. Está longe de ser. E não tem nada a ver. O Brasil é o único país em que acha que quando alguém adota o 3-5-2, está sendo cauteloso. Porque mais um dos preconceitos que temos por Exatamente. aqui, né? E os 3-5-2, qualquer sistema que você vai levar a campo, ele pode ser ofensivo ou defensivo, independentemente da nomenclatura com que você vai defini-lo. Agora, até o primeiro jogo, dia 1º de abril, o Flamengo vai ficar será muito mais esculpido pelo que o Vitor Pereira quer ver o time jogando. Se vai ganhar ou não vai ganhar o Campeonato Carioca, isso é outra discussão. Agora, o que se verá nos 2 jogos das finais é um Flamengo 100% Vitor Pereira. Vocês estavam falando aí sobre o quarteto, e um dos integrantes desse quarteto é o Gabriel Barbosa, o famoso Gabigol. E o Gabigol está passando por um momento diferente na carreira. O Eric Faria preparou uma reportagem para a gente. Vamos acompanhar. A camisa mudou. Trocou a 9 pela 10. Mas as diferenças em 2023 vão além do número às costas. Aquele Gabigol impetuoso, perigoso, quase sempre um terror para os defensores, ainda não apareceu como em anos anteriores. Faz tempo que não vemos aquelas plaquinhas nos estádios. Nos 4 últimos jogos, 3 contra o Vasco e o Fla-Flu, ele passou em branco. Nenhum gol, nenhuma assistência. E, para piorar, finalizou apenas 7 vezes, somando todos os clássicos. As estatísticas revelam que o artilheiro e o novo esquema tático ainda não se entenderam. Se dividirmos a temporada do Gabigol em 2 partes, esse problema fica ainda mais evidente. Sempre que contou com a companhia de Arrascaeta e Everton Ribeiro juntos, o atacante foi efetivo. Marcou os 9 gols que tem no ano. Hoje tem gol de Gabigol! Além dos gols, também teve boas atuações, como na Supercopa contra o Palmeiras em Brasília, quando saiu de campo com a derrota, mas esperançoso numa boa temporada. Já começo de temporada, temos que melhorar algumas coisas, seguir assim. Essa entrevista foi no dia 28 de janeiro. O tempo passou e a fotografia mais recente do Flamengo, com as trocas promovidas pelo técnico Vitor Pereira, mostra uma equipe diferente. Desde que o quarteto ofensivo foi desfeito, Gabigol colecionou algumas atuações apagadas. Inclusive, foi substituído nas 3 últimas partidas, algo raríssimo desde que chegou ao clube em 2019. Se o novo 10 está longe das redes, o novo 9 anda de bem com os gols. Pedro herdou a camisa de Gabigol e vem sendo mais feliz. 13 gols e 3 assistências em 12 jogos. O Pedro é um jogador que faz golos, é um atacante de referência, portanto muito importante para nós. Quando está bem, pode fazer a diferença. Como a primeira partida da final será só no dia 2 de abril, Vitor Pereira terá tempo para trabalhar e tentar uma solução para recuperar o poder de fogo de Gabigol.
Se o Flamengo nos últimos anos foi forte, foi porque sempre contou com o protagonismo do atacante. Gabriel, o Gabigol pro Flamengo! Tá aí a reportagem do Eric Faria falando sobre o Gabigol. Apenas uma correção ali. O Eric fala a primeira final no dia 2, mas houve uma mudança. No início da noite agora, exatamente, decidiram que vai ser dia 1º. O primeiro jogo será no dia 1º, né? 6 da tarde. Não, aliás, 8h30 da noite. 8h30 da noite. Primeiro jogo no estádio do Maracanã. Você sabe que tem uma coisa muito interessante no futebol. O Gabigol, ele pelo menos nos últimos 4 anos, ele foi o melhor atacante do Brasil e depois ele pode ter ficado entre os melhores atacantes do Brasil. Mas ele nunca deixou de estar no pódio. Não é? Ele é um atacante com vaga em todos os 19 times da Série A do futebol brasileiro. Eu estou falando isso porque muitas vezes tem emissão de conceitos apressados e daqui a pouco vão querer dizer, não, já não é o mesmo. Não, ele continua a ser um baita atacante. Ele continua a ser um atacante extremamente necessário para o Flamengo. E o desafio do Vitor Pereira, que o quer de uma outra forma, é fazer com que ele renda. A capacidade dele de doação, a maneira como ele se entrega no jogo, perdeu a bola, são raros os atacantes, e aí não estou falando só do Flamengo, não. São raros os atacantes no futebol, em atividade no futebol brasileiro, que conceitualmente, quando o adversário está com bola, combatem. Eu acho que ele entrega muito. Eu acho que o que está acontecendo com ele é que o Flamengo passa menos tempo com a bola. Ele está tendo muito mais ações defensivas do que ofensivas. Vocês não acham? Ele jogou nesse... Você ia falar sobre essa função que ele exerce. Eu ia Na temporada passada ele jogou. Sim, mas eu acho que menos... com menos frequência tão atrás. A impressão que eu tenho, Pedrinho, é que é um desperdício, na minha modesta opinião, você abrir mão do cara que... Para mim, tem o melhor facão, que faz o melhor facão, que é atacar as costas da defesa adversária, da linha de defesa adversária. Ele é o melhor do Brasil nisso. Disparado. Ninguém faz como ele. Ninguém se oferece tanto pro meia como o Gabigol. Eu acho um desperdício quando ele vem tão atrás. E ele tem menos oportunidades de estar fazendo o melhor dele, que é exatamente receber a bola nas costas dos zagueiros. Isso é orientação ou é intuitivo? Eu acho que as duas coisas. Eu acho que é intuitivo, cara. Você acha que é? Eu acho que assim... Como não tem a bola, eu acho que é uma questão de ocupar um espaço. Não, durante muitas vezes, muitas partidas, ele já fugia, porque qual é a função desse cara que descola da última linha? Que a gente fala assim, ele joga entre linhas. Sim. O jogar entre linhas, além de você receber o passe entre linhas e daquele momento em diante você tem que acelerar, você tem que ser vertical, porque senão a linha da frente volta de novo e você sai dela. A função desse cara é causar dúvida na última linha. Uhum. Se o zagueiro sai e te acompanha, gera o espaço nas costas, ou se ele permanece e você consegue receber livre. Quando ele passa a segunda linha, ele já não está sendo mais um falso 9. Porque ele não está causando dúvida em ninguém. Ele ultrapassou as duas linhas e ele está vindo buscar no pé de um volante, de um Gerson, de um Thiago Maia. Ele está fazendo isso com muitas vezes. Mas aí o que eu acho? Eu acho que ele não está encontrando mais o espaço entre linhas, porque está muito ajustado, e ele foge para uma zona de conforto, que é esse jogo quase nos pés dos volantes, que ali não causa dano nenhum a ninguém. Até porque ali vai ser mais um cara que vai estar atrás das duas linhas adversárias e para... É um alívio para a defesa. É um alívio para a defesa. Ele não causou dúvida em ninguém, muito pelo contrário. O zagueiro pensa assim, opa, Gabigol foi lá no pé do volante, permaneço aqui na linha. Quando ele descola de mim aqui pertinho, eu, zagueiro, se eu não tenho uma informação adequada do meu treinador, quando o Gabigol sair, permanece na linha. Tu só vai nele se o passe estiver entrando. Quando o passe estiver entrando, você sai. Se o zagueiro não tem essa informação, ele vai ter que ter uma atitude própria. Ou sai no Gabigol, ou permaneço. Eu não sou contra a movimentação. Ele foi é muito importante quando ele se movimenta e tudo. Eu acho que ele é inquieto. O problema é ele fazer muito mais ações como 10 e menos como 9. Eu acho que ele é inquieto. Eu prefiro ajustar um jogador inquieto do que um jogador acomodado. Sem dúvida. Essa inquietação dele, e eu entendo também que como o Flamengo passa por uma transformação e que o Flamengo não fica mais tanto com a bola, isso diretamente impacta nele. Ele quer participar. Porque ele é aquela coisa do tendo a bola, estou jogando. E muitas vezes esse recuo, que concordo com o Pedro, se dá de forma intuitiva, é exatamente porque a bola está lá, ela não está vindo para cá. Não é? E aí volto ao tema. Vitor Pereira tem 15 dias para ir ajustando essas questões. 15 dias, porque evidentemente o próprio Gabigol não deve estar satisfeito.
fazendo uma autocrítica, ele deve dizer, cara, meu jogo pode render mais. E ele, me parece, é jogador com perfil para chegar e conversar com o técnico, para dizer o que ele acha que pode ser melhor, e o técnico aí também tem que ter a sabedoria de ouvir. Aquele que lidera tem sempre que ter a sabedoria de ouvir. E o Vitor Pereira tem que ter a sabedoria do seguinte, esses caras estão lá há 4 anos, então eles podem dar muitas contribuições, não pode se estabelecer uma relação do tipo, eu sei e vocês têm que executar o que eu estou pedindo. Aí você está encurtando o caminho para que o trabalho não flua. Se você quer efetivamente que o trabalho flua, se você quer efetivamente que o trabalho tenha um bom desenvolvimento, ouça aqueles que estão ali há algum tempo. Agora, estamos aqui daqui a pouco com as temporadas anteriores. A grande questão é que ele está mais de um mês sem conseguir marcar um gol. A torcida já começou a pegar no pé em rede social, alguns torcedores acho que está meio dividido, mas assim, o esquema do Flamengo também não está ajudando muito, né, Djalma? A gente tem falado aqui que ou aparece a individualidade ou o coletivo está devendo. Assim, a maneira que o Flamengo vem jogando, todos nós estamos falando aqui a cada dia. Realmente não vem jogando bem. Mas eu, sinceramente, eu não consigo ver essa má fase do Gabigol, não. Eu não, assim, tem 14 jogos no ano, 9 gols, porque deixou de marcar. A gente fala um mês com quantos jogos foram? Foram 3 jogos? 2 jogos contra o Vasco e um jogo contra o Fluminense. Então, assim, eu acho que é um exagero, é lógico. Quando um atleta, ele acostuma, né, o torcedor a ver gol todo o tempo, é difícil ficar 2 jogos sem fazer gol, é de se estranhar. Agora, de se estranhar e falar que o Gabigol está em má fase, que não, eu não vejo dessa maneira. Eu acho que ele vem ajudando muito a equipe, se dedicando. É lógico, ele hoje não é o 9 do Flamengo, ele hoje não é o cara que o time trabalha para que ele faça os gols. Vai aparecer oportunidade? Vai, mas ele não vai ter as oportunidades como ele tinha antes. Agora, má fase, de maneira alguma. Eu acho que é um exagero falar que o Gabigol está em má fase. Vocês acham que pode ter a ver com o posicionamento e com o esquema do Flamengo? Como é que é o nome do esquema do Flamengo? O esquema barata voa, cada um joga do jeito que quer. Está dificultando? O esquema barata voa dificulta para todo mundo. Dificulta para todo mundo. Porque o Gabigol tinha o mecanismo de posicionamento. Ele tinha um mecanismo de posicionamento com o JJ, outro mecanismo de posicionamento com o Dorival Júnior e outro mecanismo de posicionamento com a chegada do novo treinador, do Vitão. O Vitor Pereira ainda não conseguiu, com todo respeito, encontrar um... Qual é o esquema de jogo que joga o Flamengo, minha senhora? Difícil, entendeu? O nosso estudioso de esquema tático... Está fazendo intensivo. Eu também gosto de olhar o jogo e analisar o posicionamento dos jogadores, como é que avança pela esquerda, como é que avança pela direita, como é que o jogador como é que vem a cobertura. Eu gosto de ficar vendo esses detalhes durante o jogo. Mas no Flamengo eu tenho dificuldade para ver. Porque ele consegue botar um lateral esquerdo de ponta esquerda, o ponta esquerda de lateral direito, né? Ele consegue... se não me falha a memória... O Poçante Gabigol sai todo jogo com 60 a 70 minutos. Todo jogo. Todo jogo ele sai com 60, com 70 minutos. E aí, com todo respeito, eu não vejo uma fase do Gabigol. Ele não fez gol em 3 jogos. É uma outra situação. Porque ele é um baita jogador. Baita jogador. Faz gol, um jogador consciente, jogador... E dessa vez, como você narrou no texto, ele não está chutando o copinho quando sai de campo. Não está saindo bicudo. Não vai direto para o vestiário, fica ali no banco, incentiva o time, pede apoio da galera, porque ele tem moral com a galera, né? Ele tem moral, muita moral, aí e traz a galera junto. Eu acho que ele está fazendo o papel dele dentro de campo, não está fazendo mal, e fora de campo está demonstrando todo o carinho que ele tem com o Vitor Pereira e o carinho que ele tem com o Flamengo. Ele assumiu aquele compromisso no início do ano com o presidente do Flamengo para usar a camisa 10. E para usar a camisa 10 do Flamengo, ele teve que ler uma cartilha. O que é que o Zico não vai se aproximar nunca, mas o camisa 10 do Flamengo, né? O camisa 10 do Flamengo, né? Aí o presidente mandou a cartilha para ele. E ele está tentando cumprir a cartilha. Eu não acho que ele esteja jogando mal.
Não acho. Eu acho que ele tem colaborado. Eu acho que ele está muito fora da área. Você acha que ele ficou mais... Vocês acham que ele está mais afastado ainda da área do que já estava com o Dorival? Ele vai pegar a bola no volante. Ele fica desesperado. Quando a bola não chega nele, ele vai pegar a bola no pé do volante. Para que ele vai pegar a bola no pé do zagueiro, no pé do volante? É porque a bola não chega. Não tem mais fluência de jogo. É o barata voa, entendeu? Cada um faz o que quer dentro de campo. Isso não é legal. Isso não é legal. O Flamengo tem aqui 22 dias. Tomara que consiga, em 22 dias, melhorar o posicionamento tático. Não tem isso tudo, não. 22 não? É quem foi eliminado. O primeiro jogo, saiu a data, inclusive, das finais do Carioca. O primeiro jogo é sábado, dia 1º de abril. E o jogo de volta tem 2 semanas. É dia 9 de abril. Então, em 2 semanas tem essa possibilidade, né? Trabalhando bem, fazendo bem treinamento de posicionamento, de tático, aqui. Eu acho que dá para melhorar o time do Flamengo. Do jeito que está. O Flamengo ganha jogos na individualidade, mas não na tática, porque os jogadores tecnicamente são brilhantes. Inclusive, o Gabigol, não vejo ele jogando mal, não vejo. É curioso, né, Mauro? Porque, assim, talvez o que ele esteja fazendo é jogar para o coletivo num momento em que só o individual está resolvendo. Porque quando ele volta do meio campo para buscar a bola no volante, para buscar a bola no zagueiro, ele está se doando para um time que não está conseguindo fazer essa bola chegar com qualidade. Eu acho assim, jogadores têm momentos, né? Bons, momentos ruins, mais ou menos, etc. É natural. O ano passado ele também saía da área, já com o Dorival, já mudou o posicionamento, mas ele foi melhor do que está sendo esse ano. Ele ajudou muito o Pedro, no final, para ter um ano brilhante, ser o rei da América. O Gabigol participou muito disso. Inclusive o Zinho entrevistou na final lá da Libertadores. Acho que tanto o Pedro como o Gabigol falando sobre isso, ou o Gabigol dizendo que era isso mesmo. Só que ainda assim, ele estava ajudando o Pedro, mas ele estava mais efetivo. É que a gente vê um cara que está acostumado a usar 9, artilheiro e tal, agora está com a 10, a gente quer gols, né? Parece que o termômetro ali é só no gols. Ele estava ajudando. Acho que esse ano ele não está tão inspirado. Já fez 8, 9 e tal, vai fazer, já vai fazer, é dele isso. A média histórica ali no Flamengo Então tá aí, nação, é isso daí. Comenta aí embaixo, deixa o seu like, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e a gente se vê no próximo vídeo.